Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar do Rui Paulo Sousa, que é um Sr. Deputado que eu gosto bastante, que ia levando umas palmadas na Amadora, esse grande centro civilizacional de Kant, Leibniz e Wittgenstein, e vou falar um bocadinho sobre o que são os povos colonizados e os portugueses. Há um rafeiro que se vira para o Sr. Deputado a tratá-lo por tu, e o Sr. Deputado educadamente ainda o tratou por você, mas depois também o tratou por tu, como é evidente, porque o homem tem muita classe. É um dos deputados que eu mais gosto no Chega. Talvez seja o que eu mais gosto deles todos. Gosto mais dele que o André Ventura, não, porque eu tenho aquela coisa da falácia e do paralogismo à la Kant com os intelectuais. Não, o que eu mais gosto é o André Ventura, como é evidente, não é? Mas o deputado com mais clássico, mais bem educado, é o Rui Paulo Sousa. Um grande abraço para si, caro amigo. Bem, não somos amigos, mas percebe, né, o que eu estou a dizer. O homem, coitado, cheio de boa vontade, cheio de boa fé, cheio de educação e muito bem formado esse senhor. Se o Sr. Deputado Bruno Nunes e o Sr. Deputado Pedro Frazão e o Sr. Deputado Pedro Pinto são bem formados e educados, são pessoas normais, não seriam meus amigos. Este seria. O professor Mito Ribeiro, amigo próximo, o Rui Paulo Sousa e o André Ventura, amigos. Pedro Frazão e Bruno Nunes e Pedro Pinto, não creio. Bruno Nunes tem alguma piada, mas é um bocado abortalhado. Acho que a gente chocava-se um bocadinho. O Pedro Pinto fala dos touros. Eu gosto dos touros, mas enfim, só dá para aquela conversa. O Wittgenstein, Leibniz e Kant, Nossa Senhora de Fátima, não é? Eu gosto de falar disso, como sabem. E o Pedro Frazão, o Pedro Frazão então era fartado de rir as conversas entre os dois, ele a falar das missas e eu a falar das meninas, não é? Porque isso aí é fartado de rir. Pois, isso era mesmo fartado de rir. Quer dizer, por isso o Rui Paulo Sousa é todo pintarolas, gajas e tal, para ver porque é que eu gosto dele, não é? E é um bacana, e com uma classe tremenda, e sendo agredido pelos rafeiros do costume na Amadora. Nós na Amadora tínhamos muito o aforismo que não há negro português, e eu tenho muito esse registro. O professor Mito Ribeiro é português, sim, porque nasceu no tempo de Salazar, em que as colónias eram Portugal, era um império. Eu lembro de uma vez ir a uma conferência com o Paulo Renato, ver uma conferência de um antropólogo brilhante, em que ele demonstrava de forma, não é argumentos de extrema-direita fanáticos, isso aí, colocava o Salazar e o Império como se fosse o santo grau da civilização. Isso são questões pessoais em que fazemos uma grande vida. É evidente que as monarquias absolutas faziam grandes vidas e os impérios, quem está bem, fazem grandes vidas. É a questão aristotélica, não é? Alguém tem que trabalhar, que neste caso são os escravos, não é? E o povo estava à fome. Estava à fome em todo o mundo. Claro que não estava à fome nas ditaduras. Na Europa Ocidental não estava à fome coisa nenhuma. Bom, mas continuando. Por isso aqui toda a gente para a França. Que é ao lado, quer dizer, se estava todo lado, em todo lado à fome. Não, Portugal e Espanha que eram as últimas ditaduras do Ocidente, da Europa Ocidental, juntamente com a Grécia. Quem estava à fome eram as ditaduras. A França estava espetacular, por isso é que foram tantos portugueses para a França nesses anos da ditadura. Mas pronto, os fanáticos, por isso à vontade. Mas se diz alguma coisa, enfim, não é? Tiro no pescoço como o outro. Então, onde eu quero chegar é que nós dizíamos muito isso, não é? E lá estava, como eu estava a dizer, estava lá nessa conferência com o Paulo Renato e esse antropólogo deu evidência antropológica extraordinária, e eu até perguntei ao Paulo Renato: concordas com o homem? E ele: então não concordo, espetacular. E foi talvez ali naquela conferência, eu era muito novinho, que eu mudei de opinião em relação ao estereótipo, ao arquétipo e ao ativismo cultural, de certa forma, que eu tinha em relação ao negro não ser português. Eu foi aí que mudei a minha posição de que, pronto, no tempo do Império, reconheço que antropologicamente este senhor, brilhante o antropólogo, até porque o Paulo Renato, como também concordou,
e eu, com os meus confrados, como dizia o professor Pedro Luzes, os seus amigos mais ilustrados, eles eram muito ilustrados, até na gramática do professor Pedro Luzes, ele ficava surpreendido com aquele andamento intelectual do Paulo Nato, do Júlio e do Gonçalo Almeida Ribeiro. O professor Pedro Luzes já não apanhou o Gonçalo Almeida Ribeiro, já não é do tempo do Gonçalo Almeida Ribeiro, porque é muito mais tardio, não é? Mas ainda apanhou o Júlio e o Paulo Nato, as conversas do Júlio e do Paulo Nato. Principalmente o Júlio, que foi mesmo contemporâneo com a psicanálise. É didática. E então, onde eu quero chegar é que eu mudei de opinião, porque não tinha nada dessa posição de que o negro era português, né? E pronto, sim, reconheço que no tempo do Salazar, sim, porque Portugal era império, as colónias eram um império e havia, como Salazar dizia, e bem, Portugal era de Minha Timor. Sim, é verdade. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista civilizacional. Mas um dos senhores kantianos e freudianos, os tais 50 mil anos de civilização que esta gente costuma ter, um dos senhores diz, quando o seu deputado está a dizer, levanta um bocado a voz, irritado, né, porque os outros estão a insultá-lo, estão a chamar de porco sujo, e vai-te embora, isto, aquilo e outro, o homem é deputado de nação, vai-se embora nada, é o país dele, como é evidente, estava lá a polícia, graças a Deus, mas eles, como é grande agressividade, como é típico desse pessoal, quase a bater nos homens, não é? A polícia teve que intervir, e há uma altura que estou no meu país, falo como eu quero, e o outro responde, diz o seu deputado, e o outro responde, eu também sou português, nasci aqui. Pois, a minha resposta seria a seguinte, nasceste em que ano, filho? É que se nasceste depois de 74, não és português, coisa nenhuma. Desculpa lá o tom, mas já estou farto desta merda até o caralho. Não se pode dizer as neiras, peço imensa desculpa. Estão a perceber? Não são portugueses, coisa nenhuma. Foram portugueses até 74. A partir de 74, mesmo quem nasceu no Império antes de 74, deixou de ser português. Isso veio na extrema-direita. Tem mania que são portugueses aonde, pá? Eram portugueses no tempo de Salazar, já não são portugueses, coisa nenhuma. Não são. Ou seja, deixaram de ser no momento que o Império acabou. Acabou. É como a União Soviética, é como a Rússia com a Ucrânia. Houve uma altura que a Ucrânia era a União Soviética e agora deixou de ser e agora quer voltar a ser. Através do Putin, como é evidente, não é? Ou seja, é essa a questão. Estão a ver onde quer chegar? Ou seja, não são portugueses coisa nenhuma. No momento que o Império acaba, a minha tese é polémica, não me interessa, é a minha opinião, porque para mim pouco me interessa. Quem nasceu nas colónias, inclusive a professora Maria Lúcia Amaral, que nasceu nas colónias antes de 74, eu defendo, seja branco, seja negro, obviamente que isto não defende isto pela legislação do Estado, defendo para argumentar-se com os senhores deste género. Eu defendo que diga-se sempre, não, o senhor era português antes de 74, agora já não é português, agora tem cidadania portuguesa. É um bocadinho diferente. Exatamente como aos imigrantes, em todo o lado do mundo. Sim, têm cidadania nos países onde estão, mas não são, o Schwarzenegger não é americano, o Schwarzenegger tem cidadania americana. Como é evidente, não é? É evidente. Ou seja, como o Kissinger não era americano, tinha cidadania americana, o Kissinger era alemão. Este Rafael, filho de uma égua, que estava a insultar o seu deputado, não é português coisa nenhuma, tem cidadania portuguesa. Tem cidadania portuguesa. Qualquer pessoa que nasceu nas colónias antes de 74, era português no tempo de Salazar. Agora, já não estamos no tempo de Salazar, estamos numa república que não tem colónias coisa nenhuma. Até Macau foi ao ar. Como tal, só é português quem nasce no território nacional com pelo menos 5 gerações, como eu defendo aqui, há muito tempo. Porque senão, dir-me-ão, até um negro pode ser português se tiver 5 gerações no território continental português. Sim, pode. Tem que ter pelo menos 5 gerações. Aí o negro pode ser português. Pode. E essa é a minha tese. Vamos para a matéria. Ou seja, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, com muita classe,
não ia levando. Bem, lá está, estão a ver o que é eu a fazer campanha na Amadora, não estão? Veio-me um destes, quase a dar-me uma cabeçada, estão a ver o que é que a casa gasta, não estão? Já sabem o que é que a casa gasta. Quantas e quantas vezes, não é? Quantas e quantas vezes não acontecia destas, que este pessoal é muito agressivo, apanham uma pessoa errada, pronto, ficam a dormir, não é? Se eu lhe tinha dado, tinha. A maneira como ele se levantou e chamou o porco sujo, os dois, foram dois, um mais agressivo que o outro, mesmo com atos de chungaria, mesmo pessoal da pesada, conheço-os tão bem, a maneira como se levantaram e a falar com o seu deputado, a tratá-lo por tu claramente para a candaria, o homem com uma classe de primeira apanha, mas não reconheço, nem de perto nem de longe, que tenho perfil para a política por causa disso, porque muito rapidamente dava uma palmada num destes. E depois ia ao tribunal, aguardava a sessão. Sim senhor, dei sim senhor. Legítima defesa. Tentou-me dar, eu vi a língua, porque foi o que eu disse sempre lá ao pessoal da Amadora. Aliás, vocês sabem como é que eu falo com os assassinos e com o pessoal que é bastante... Porque a violência começa assim, começam com ameaças verbais, com bocas, e depois vão escalando, a agressividade vai crescendo, e se é anos nessa agressividade, depois acaba num ódio homicida, sim, acaba. E depois tudo depende se os seus são inteligentes ou não. No faroeste, quem é que puxava da pistola primeiro? No caso dos dias de hoje, é que tem o reflexo mais rápido, não é? Vamos para a matéria. Não tenho paciência nenhuma para dar para esse peditório. O Gonçalo Sousa deu um grande destaque. Um grande abraço para si, Gonçalo, ao facto do professor Militar Ribeiro ter sido do Chega. Eu não dei, não quero alimentar, falei disso muito, como sabem, não quero dar voz às críticas. O professor Militar Ribeiro ainda está no Chega, ainda é candidato à presidência da Câmara de Pombal, ele só deixou o Parlamento. Porque como o seu professor disse em público, ele quer ler e escrever, quer dizer, é um intelectual, como eu, gosta dos livros, não é? Pronto, é normal, quer dizer, e o Parlamento é demasiadamente amadora nos dias de hoje, é demasiadamente cova de amor, é demasiadamente... eu estou muito grato a ser da Amadora, porque a ser da Amadora permitiu-me que até hoje, e faço 50 anos daqui a 2 dias, nunca levei uma palmada. Mas é que nunca mesmo, nunca levei uma palmada. Em muitas brigas de rua, nunca fui agredido. Quer dizer, se levei um pontapé ou outro nas pernas e nas costas, mas por exemplo, murro na focinha em cheio, nunca me deram. Nunca conseguiram chegar a mim. Mesmo os vagabundos nas facadas, no assalto, não me deram nenhuma palmada, nem pontapé, nem murro, nada, foram só facadas, entre aspas. Porque a Amadora dá para quem é lutador de rua, logo de início, dá um reflexo e uma capacidade de reação extraordinária. Eu estou muito grato. O meu lado guerreiro maior não é das artes marciais nem da tropa, é da Amadora, é a luta de rua da Amadora, que é muito violenta, porque é o pau, é a pedra, é o 5 litros, como a gente dizia lá na rua, quando queríamos puxar alguém para a porrada, era 5 litros, punha os 5 dedos na língua e punha-se na cara do outro, é mesmo arruaceiro puro. Os seus não se metem com uma pessoa como eu, só um louco atrás de um computador. Nos dias de hoje a tecnologia permite isso, mas só a tecnologia, porque na vida, só no mundo virtual, no mundo da fantasia. No mundo real, todo este pessoal, inclusive as pessoas que estavam a querer agredir o seu deputado, levam uma tarefa que nem mexem os olhinhos de pessoal como eu, como aconteceria com lá o outro irmão destes, que matou a rapariga em Charlotte. Sim, só fazem com quem os deixa crescer. Eles normalmente levam 3 ou 4 tareias que ficam quase em coma durante a adolescência. Eu lembro perfeitamente do Rui, que era do Piorio, o tal que deu uma facada na cara do outro e abriu de um lado ao outro e estava-lhe sempre a dar porrada, entre aspas,
para fazer dele um homem de bem, e fiz. E o filho também começou a estudar comigo no Jacques Delors, até ficava maluco, e eu dizia, pois, ou, não, ou estudas e vais para as boas zonas para a universidade, ou ficas rafeiro na Quinta de Lage, com as gordas todas mal comidas, só se ria. Pois tens razão, sei eu, filho, quem as come sou eu, não és tu. E o Rui uma vez vê um tipo a assaltar uma velhota lá no bairro do Bosque, com uma pistola, com 9mm, vai atrás dele, dá-lhe uma tareia, tira a pistola e dá-lhe uma tareia que deixa o outro quase em coma, e parece que vem uma ambulância, e depois contou-me, achas que fui bruto? Não, acho que estiveste muito bem. Só aprendem assim. Eu, se estivesse no lugar do Rui Paulo Sousa, dava uma tareia nos homens, em plena televisão, que provavelmente os outros, quando eu fizesse campanha, e pá, se calhar não é bom, porque depois lá está, se os seus dão tareias, vão ao tribunal, isto e aquilo, outro, pagam os custos hospitalares, isto e aquilo, pronto, fica por ali. Eu não vou para a cadeia, quer dizer, a não ser que seja uma coisa muito, muito grave, né? A não ser, lá está, se é legítima defesa, se os outros estão praticamente a dar-vos uma cabeçada, se as televisões vêm, está tudo bem, percebem? Obviamente, não estou a fazer apologia de violência, só estou a dizer que é legítima defesa. O Código Penal diz isso claramente. Porque os outros vão dar-vos. Eu dizia muito isso lá ao pessoal da Amadora. No momento que se vê linguagem verbal muito agressiva, com o espaço já entre duas pessoas, como se faz no Karate, tem que se ter, e no Kickboxing, e no Jiu-Jitsu também, tem que se ter espaço entre duas pessoas. Quando o outro já está em cima dos senhores, 2-5 centímetros da vossa cara, vem ali um murro ou um pontapé com uma pizza de primeira apanha. Sistema de defesa, antecipam. E nesse aspecto, o que acontece nos dias de hoje é que, a não ser a extrema-direita, por mais que me custe direita e a direita secretária, são os únicos homens que fazem frente a estes bandidos profissionais, que são dos povos colonizados, porque os povos foram colonizados porque sempre foram umas bestas, com hábitos tribais e não civilizacionais. Por isso é que a Europa foi e sempre será o centro da civilização. O resto é merda, o resto é doença mental. Basta ver como é que estão os povos colonizados sem nós, os colonizadores. É só merda. Mas pronto, não se pode dizer as neiras, né? Peço imensa desculpa. Por isso, é um mundo que temos. Eu não dou para o peditório de se focar na questão do professor Mitar Ribeiro. O professor Mitar Ribeiro ainda está no Chega, por isso o homem saiu do Parlamento só para ter mais tempo para as atividades dele. Um abraço para si, Sr. Professor. A tese de doutoramento em Direito, Ciências Jurídico-Penais, como diz o Dr. David, sempre para citar-me literalmente, a minha tese de doutoramento em Direito Penal, versão em português, que é o que eu mais gosto, página 228. Começar em surgem com tudo, diz-me aqui o Dr. David. É o tempo que temos, aliás, é um abre-olhos os senhores irem para países que foram colonizados. Um abre-olhos muito grande. Um abre-olhos muito grande. Página 228. Surgem com tudo. Ora. Exatamente. Exatamente. Para dar aqui o contexto, tínhamos ficado na situação do professor Figueiredo Dias, em que ele fala da dignidade pessoal, como se lembra, e depois ele vai para a questão do caráter ético da culpa. Vou repetir um bocadinho, para dar o contexto. Diz o professor Figueiredo Dias: afasta qualquer concepção de culpa que também repousar num critério ético individual para o qual só relevasse o condicionalismo existente na pessoa do agente e no momento do facto, e a nada relevasse exigências ético-sociais da comunidade na sua ordem jurídica. Não sei se lembram disto. Com o argumento improcedente
que de outro modo se negaria o caráter ético da culpa e se cairia numa confusão inextricável entre os juízos de ilicitude e de culpa judicial-penais. Ou seja, o professor Figueiredo Dias está a dar a entender que a culpa e a ilicitude são coisas muito diferentes. O facto típico, ilícito, culposo e punível, primeiro, o crime tem que estar tipificado na lei, facto típico. Ilícito, tem que haver ilicitude, tem que ser considerado ilícito, obviamente, pelo Código Penal. Ser-se comunista nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2025 não é crime em lado nenhum do mundo. O que diz tudo acerca dos fachos, ou seja, o comunismo foi o maior embuste da humanidade. O engenheiro Evelino tem razão, foi uma tese construída por um filósofo para tentar desmontar os impérios e as monarquias absolutas, e conseguiu. O que é facto é que o Karl Marx foi um filósofo bem sucedido, porque depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial os impérios e monarquias absolutas caíram na maior parte do Ocidente. É verdade. O comunismo, se não fosse o comunismo, não havia democracia, por mais incrível que pareça. Claro que o comunismo não é democracia, mas foi uma parte. Matou milhões, como também a extrema-direita matou milhões ao longo de toda a história da humanidade, porque a política mata sempre milhões, porque o outro lado, enfim, seja através de colonizações, seja através de guerras, seja através de medidas políticas draconianas, pois a política, por inércia, é colocar na linha que a gente não gosta, ou quem não concordamos, e depois depende do poder que tem, não é? O poder da força sempre foi a questão determinante. Por isso, eu reconheço que os comunas é o maior embuste da história da humanidade, em termos de idealismo transcendental à la Kant, mas o que é facto, o Marx era hegeliano de esquerda, o Hegel vai ao Kant, o Hegel trabalha no Kant e tenta avançar no Kant. O Hegel, o espírito absoluto do Hegel é uma coisa, a transcendência na imanência, como dizia o Hegel. O Kant fala do idealismo transcendental, mas o Hegel fala da transcendência na imanência, ou seja, o processo intrínseco a si mesmo. E ele tentava explicar a articulação entre o poder, o Estado, a história, a liberdade. O Hegel é muito completo, mais duro que o Kant, em termos de terminologia e de especulação filosófica. Podemos começar com o Hegel nas lives, podemos, mas os senhores não vão perceber nada. O Kant, eu ainda vou explicando, bem, podemos, se quiserem começamos, mas o Kant e o Hegel são os filósofos fundamentais em termos de serem trabalhados nas faculdades de filosofia e até no 12º ano. O Kant e o Hegel chumbou muita gente no meu 12º ano. Eu tive 19 em filosofia justamente por causa do Kant e do Hegel. Porque o 12º ano já é um ano de faculdade, em termos de dificuldade, e apesar de ter menos cadeiras, né? E o que acontece é que, por isso é que era só 3 disciplinas do meu tempo, porque cada disciplina era uma coisa imensa de matéria e de dificuldade, e filosofia foi uma das minhas cadeiras, como sabem. E a Kant e Hegel, juntamente com Nietzsche, com o Kierkegaard, com quem é que eu gostei no 12º ano? Kant, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, Karl Marx, acho que foram estes, fundamentalmente os filósofos que eu estudei no 12º ano. Marx, Kant, Hegel e Nietzsche, e Kierkegaard. Por isso, eu digo Kierkegaard porque o meu professor me ensinou que não se diz Kierkegaard, mas Kierkegaard há dinamarquês, e eu até hoje digo Kierkegaard, são 2 A's, Kierkegaard. Parece que em dinamarquês, que ele era dinamarquês, Søren AB Kierkegaard, nasceu em 1913, morreu em 1955, quando queria engatar as boas ondas dinamarquesas em Londres, estava sempre a falar do Kierkegaard. E em Cambridge também havia muita nórdica em Cambridge, ia para a noite, para as discos. Bem, em Cambridge obviamente uma grande disco, mas está bem. E estava sempre a falar do Kierkegaard, ficavam todas derretidas. Enfim. E então o Hegel é ainda mais complexo, mas o Karl Marx era hegeliano de esquerda. E esta, hein?
Ou seja, o Marx vai buscar boa parte da sua dinâmica, aliás, ele diz isso mesmo, do céu à terra, do espírito à matéria, a criticar o Hegel. Estão a ver? E o Feuerbach também, como é evidente, que o Feuerbach falava da essência do cristianismo. O pessoal gozava com uma pessoa na Faculdade de Letras, que era a Adriana Veríssimo Serrão, que traduziu a essência do cristianismo do Feuerbach para português, do alemão para português, mas parece que não sabe falar alemão. Sabe traduzir alemão, mas não sabe falar alemão. Fartava de rir. Mas enfim, vamos para a matéria, mais uma vez. E então o Marx, devemos muito ao Marx. A extrema-direita é fanática, entende? É tudo o que tem a ver com o comunismo, está errado. Não é assim, não é assim. Aliás, vê-se o trabalho excepcional que a China está agora a fazer. É melhor que as democracias liberais. Melhor, não tenham dúvidas. Por isso é que eu gosto tanto do Sudeste Asiático, que são completamente dominados pela China. Aliás, o político que o Lee Kuan Yew de Singapura mais admirava era o Deng Xiaoping na China. E boa parte do desenvolvimento singapuriano foi porque ele se baseou nas ideias do Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping abriu a China para o Ocidente baseado no Lee Kuan Yew em Singapura. Não tenham dúvidas, aqueles dois foram os pais da moderna Ásia. Singapura, a cidade do futuro, como a minha mãe viu. A minha mãe ficou. Os senhores têm que ir a Singapura para ver o que é uma cidade do futuro. Parece a Star Trek. Não é o Star Wars, não é o Darth Vader, é o Star Trek. O Luís, o instrutor de kickboxing, que estava sempre a dizer o lado negro da força, o Darth Vader, não é? O Star Wars. Acho que o maior hiato do mundo, ao que parece, é do George Lucas, nos dias de hoje. Parece, pelo menos não se podia ver isso nos TikToks desta vida. E fartei-me de rir, é uma coisa fabulosa, mais que os emirs dos Emirados, vários, mas enfim. Então, onde eu quero chegar é que voltar à questão, os comunes deram-nos alguma coisa, deram pouca coisa, mas a China e Singapura e o Lee Kuan Yew nunca se desculturalizou, nunca, para não fazer as figuras psicóticas que alguns fazem, não é? O Lee Kuan Yew sempre foi chinês, teve muitos anos em Inglaterra, estudou, aprendeu o melhor que tinha lá pelas terras de sua majestade, mas nunca se desculturalizou. Por isso é que China e Singapura é uma coisa fabulosa nos dias de hoje, muito melhor que as democracias liberais. Por isso é que eu gosto tanto do Sudeste Asiático, porque tem a influência dos chineses. Se eu gosto muito dos chineses, sempre gostei das artes marciais, como sabem, que são completamente asiáticas, e sempre gostei muito da China e do Japão, dos dois, muito. Sempre gostei deles, não é por acaso também a maioria asiática, né? A maneira como os tratam, o chinês é muito como eu, e o japonês, e o singapuriano também, é muito a hierarquia do saber, o conservadorismo em relação ao masculino e ao feminino, todos machões. Aliás, lá do Karate, o cardiologista é chinês, não é? Quer dizer, e a miúda, a pequenina é a samurai, que consegue fazer a flexão, a prancha, mais tempo do que eu, tem 6 anos, faz a prancha mais tempo do que eu, e este tem, com 6 anos. Isto é que são máquinas de combate. Também não está tão direitinho como eu, não, eu tenho 6 aninhos, né? Mas fica ali firme, e os outros todos rebentam-se todos. Pronto, é este o contexto. O Marx deu-nos coisas muito boas. Obviamente que o comunismo, em todos os países, exceptuando a China, e até hoje, matou milhões, infelizmente, mais de 100 milhões, sim, 77 milhões, no caso de Mao Tse-tung, Revolução Cultural, grande salto para a frente, aquela coisa toda, 25 milhões da União Soviética, Stalin, mas Stalin fez da União Soviética a maior potência mundial, maior que os americanos, tinham mais poder geopolítico que os americanos. A União Soviética, aquele misticismo, não é? O meu pai foi para lá justamente por causa do misticismo, acho eu. O meu pai devia estar apaixonado talvez só pela União Soviética, apesar das russas. O meu pai era apaixonado pela minha mãe, como é evidente, mas as russas eram umas giraças, não é? Então o meu pai tinha uma expressão com muita piada: não tenho culpa de ser bonito. Eu parto de mas enfim, então
a União Soviética era uma coisa fabulosa. O Stalin matou 25 milhões e fez da Rússia a União Soviética, porque ele chega ao poder logo no início da União Soviética. Lenin, em 22, cria a União Soviética, a Revolução Bolchevique foi de 1917, a Primeira Guerra Mundial estava em curso, de 14 a 18, o Nicolau II pede asilo à Inglaterra ao seu primo irmão, que eram quase irmãos gêmeos, e pronto, e não foi dado, não é? O inglês teve um medo que se pelava dos comunas, e então não deu asilo ao seu primo irmão, e George V, se não falha a memória, o rei, e quer dizer, obviamente que o avô da rainha, o pai do pai dela, claro, Jorge VI, e a rainha Isabel II, ou Elizabeth II, eu prefiro dizer Isabel II, à portuguesa, mas o rei Jorge V, se não me falha a memória, não deu asilo ao seu primo irmão, Nicolau II. Eram quase irmãos gêmeos, vêm as fotografias com aquela barbicha e tal, pareciam irmãos gêmeos, não deu asilo porque tinha medo que os comunas se instalassem na Inglaterra, porque o Marx, como sabem, também andou por Inglaterra, não é? A mulher dele, a Jenny, estava sempre a queixar-se que ele estava só de volta dos livros e não tinha dinheiro para sustentar os filhos, e quem o sustentava era o Engels, o Friedrich Engels. Eu conheço muito bem o marxismo, eu não sou nem de perto nem de longe como o Peterson, nem como outros senhores da direita secretária que diabolizam o comunismo, como já se percebeu. Tenho muito respeito por eles, como tenho respeito pelo Alexandre, como tenho respeito pelos descobrimentos e pelas conquistas portuguesas. Também matámos milhões que nunca mais acabou. Ou as pessoas acham que nós na América do Sul fomos lá só fazer as mulatas. É que também temos de ter noção do que é que os impérios coloniais mataram. Os comunas mataram. Nós matamos mais. Nós, os portugueses, matamos mais que os comunas durante toda a história. E os números não são meus. Por isso, vamos ser realistas. Nós andamos cá há muitos séculos, não é? O Mao Tse-tung matou mais proporcionalmente. Sim, proporcionalmente, porque a China é milhões que nunca mais acaba, proporcionalmente. Mas nós, pequeninos como somos, proporcionalmente matamos mais, com exceção da China. Por isso, os números não são meus. Por isso, os comunas... Bem, eu tenho que voltar para a matéria, se nunca mais me calo, né? E lá está, eu quando começo a me entusiasmar nos primeiros vídeos, depois o telemóvel vai lá, isto e aquilo que foi, depois eu queixo-me, depois vou para a matéria, senão, porque tenho bateria, não está a piscar ainda, por isso está a correr bem. Mas isto para vos dizer que, só para concluir a história do Stalin, Stalin chega, lá está, o Lenin implanta a União Soviética em 1922, mata, infelizmente, Nicolau II, o czar e a sua família toda, manda matar. E os ingleses e a Companhia Limitada, com medo que se pelava, aliás, a Casa Real Inglesa muda o apelido, era um apelido alemão, para a Casa de Windsor, para evitar justamente o medo de associação ao que chamam que à altura a Alemanha era problemática, porque, como sabem, a Alemanha esteve, mais uma vez, em confrontar-se connosco, os aliados, se bem que na Primeira Guerra Mundial era um bocadinho diferente do que na Segunda Guerra Mundial, mas a Alemanha também era o inimigo, e então os ingleses não queriam contaminação, a família real inglesa não queria contaminação com a questão germânica devido à Primeira Guerra Mundial, porque perderam, obviamente, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, daí o Sr. Adolfo, que tinha sido cabo na Primeira Guerra Mundial, ter ficado tão ressabiado, e bem, porque o Tratado de Versalhes foi vergonhoso, as punições e as reparações que, principalmente os franceses, os ingleses, determinaram em relação, e os americanos, determinaram em relação aos alemães foi vergonhoso, e onde eu quero chegar é que a Casa Real de Windsor foi criada depois até por um secretário pessoal do rei, na altura, foi para a biblioteca retar os livros, que nome é que vamos dar aqui à Casa Real, e ficou-se pelo Castelo de Windsor como inspiração, por isso é que agora a dinastia Windsor, mas não era a dinastia deles. O que aconteceu foi eles terem medo dos comunas, porque, do outro lado mataram tudo, e a gente não pode ter aqui qualquer contaminação
com os que perderam a guerra, que, enfim, comunas podem tomar conta, deixa cá mudar o nome da Casa Real, os postalhões. Nem deram asilo ao Nicolau II com medo da contaminação dos comunas. Os comunas deram um jeito nesse aspecto. Dir-me-ão, foram umas bestas. Foram, mas todos são bestas quando estão a implantar regimes. Eles foram mais morticidas. Na China foi, porque a China tem muita gente. E havia muita miséria, entendem? E era uma dinastia imperial de séculos e séculos e séculos, entendem? Se o Mao Tse-tung teve que ser assim, não sei. O que seja disse que ele mudou o mundo, os seus escritos, isto e aquilo tudo, o intelectual, o que seja derretia-se todo com o Mao Tse-tung. Não sei se o Mao Tse-tung era tão besta como a gente o pinta. O que é facto é que a China de hoje é um colosso. O Mao Tse-tung é o pai da moderna China. Bem, o pai da moderna China é o Deng Xiaoping, mas quem montou a estrutura toda foi o Mao Tse-tung. Se ele é uma besta, matou 107 milhões de pessoas, sim, claro que sim. E o Stalin matou 25 milhões de pessoas, sim. Mas a Rússia continua a ser o pitel sempre tão apetecível que foi toda a história da humanidade. O Stalin fez da Rússia o que ela é hoje. Não foram os czares. Não foi o Putin. Não foi o Gorbachev. Foi o Stalin. Uma besta. O Napoleão fez da França o que ela é hoje. Não é? Estão a ver? O Sr. Adolfo fez da Alemanha o que ela é hoje. Por mais equívoco que pareça. Estas bestas mataram e esfolaram, mas desenvolveram os países de forma extraordinária, porque fizeram deles potências imensas. O Japão e a Alemanha são economias de primeira linha. Perderam a Segunda Guerra Mundial. Estão muito melhor do que os que ganharam a Segunda Guerra Mundial, à exceção dos americanos. E se vamos ser um bocadinho realistas, eu percebo que eu também estou um bocado, enfim, já um bocado farto da política até aos olhos, porque, como são fanáticos de lado a lado, os comunas são umas bestas de dificuldade, então isto é verdade, não é? Até só para saber. Enfim, os aliados na Primeira Guerra Mundial era uma tríplice entente. O que existe tem muita mania de dizer esta questão da entente cordial entre os Estados Unidos e a União Soviética, e era o Reino Unido, a França e a Rússia. Os americanos apoiaram do ponto de vista logístico e financeiro, mas a entente era o Reino Unido, a França e a Rússia. E contra os impérios, que era a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Estão a ver? E, obviamente, essa tripla aliança era a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Mas quem tinha tomado a ofensiva tinha sido o Império Austro-Húngaro. Estão a ver? Ou seja, isto foi a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial toda a gente já sabe, enfim, a história entre o Japão e a Itália e a Alemanha contra os aliados, que primeiramente Inglaterra, França e depois Estados Unidos e depois União Soviética. Ou seja, a Rússia esteve do nosso lado na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Por isso, enfim. Por isso, os aliados, lá está, os Estados Unidos também pertenceram à Primeira Guerra Mundial, só que de forma muito diferente da Segunda Guerra Mundial. Não eram, digamos, um ator tão belicoso como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Entendem? Porque na Primeira Guerra Mundial os americanos não foram atacados. Na Segunda Guerra Mundial houve realmente o bombardeamento de Pearl Harbor pelos japoneses. Bom, temos que ir, porque senão nunca fica tudo tramado. Começo com estas conversas, nunca mais sabem como é que eu sou de história. Quer dizer, os comunas são umas bestas. São. A Coreia do Norte continua a ser o regime mais esquizofrénico e psicótico que Nossa Senhora. Cuba continua a ser uma miséria. Venezuela a mesma coisa. Sim, Vietnã é comuna, é uma porcaria. É pobre, mas é um espetáculo. Hein? Laos é comuna, é uma porcaria. Não, é pobre, mas é um espetáculo. Por aí adiante. Ou seja, depende do que é que os países fizeram com as heranças políticas. A extrema-direita do Chile, quando estava lá o Pinochet, era boa. Não, era um morticídio exatamente como as comunas.
Depende, a extrema-direita fez um bom trabalho na história da humanidade nas monarquias absolutas, mas nos impérios esticaram a corda e depois a corda partiu. Por isso é que os comunas apareceram, entendem? Dir-me-ão, tens mais respeito pelos comunas do que pela extrema-direita? Tendo pelos dois. Nos dias de hoje, é que ou é comunismo à chinesa, ou é uma extrema-direita securitária, em que o Estado de Direito é representado de forma linear. Eu prefiro um misto. Ou é uma coisa ou é outra, não é? Mas um misto de autoridade do Estado, mas um Estado de Direito saudável, isso não existe nem na extrema-direita, nem nos países comunistas. Na China, chapéu. O Estado de Direito, chapéu. É Carl Schmitt puro. Como já vos disse aqui 50 mil vezes, vou para a matéria, nunca mais vou sair daqui. Desculpa lá isto. Enfim. Tudo que é. Diz o professor Figueiredo Dias na obra sobre o estado atual da doutrina do crime, segunda parte sobre a constituição do tipo de culpa e os restantes pressupostos da penalidade. Revista Portuguesa de Ciência Criminal 19921, página 13. Não obstante uma viragem de perspectiva proporcionada por esta construção de Figueiredo Dias, são palavras minhas, capaz de superar as insuficiências resultantes de uma ideia de culpa entendida como poder de agir de outra maneira, o professor Figueiredo Dias quer dar uma tarefa imensa ao Welzel, à Escola Finalista de Ação, o poder de agir de outra maneira, abrindo a possibilidade para o entendimento de uma concepção de culpa materialmente fundada. O Código Penal brasileiro é baseado no Hannes Welzel, por exemplo, poder de agir de outra maneira. Abrindo a possibilidade para o entendimento de uma concepção de culpa materialmente fundada, ou seja, factualmente, em critérios de valoração ético-sociais e suscetível de se concretizar num juízo de desvalor sobre uma atitude interior do agente como se, que é a minha tese, perante as exigências de dever ser impostas pelo direito. A epicidade do Kant é o meu si, entendem? A epicidade do Kant, que o Paulo Renato tanto trabalhou na tese de doutoramento em França, é o que o Ricard ressama a si mesmo como um outro, só mesmo que Manette, 1990. É esse, é o agente como si. Eu acho que o direito tem que ver o agente, que pratica o ilícito penal, no registro da epicidade, não no registro da identidade. A identidade é uma mesmidade, no sentido cartesiano do termo quase. O Ricard defende a epicidade, o si mesmo como um outro, ou seja, é um poder agir de outra maneira? Não é. É uma concessão normativa. Perante exigências de dever ser impostas pelo direito, nem por isso esta construção do mestre de Coimbra deixa de ser alvo de críticas. Eu aqui critico um bocadinho o professor Figueiredo Dias, não critico, faço uma crítica académica, tenho espírito crítico em relação ao que o professor Figueiredo Dias nos diz. Demonstro e ilustro algumas insuficiências, porque o homem não é Deus Nosso Senhor, não é extrema-direita nem meus lados, como a gente sabe, não é? Assim sendo, esta concepção de Figueiredo Dias, como qualquer outra que funda culpa numa atitude reprovada pelo direito, uma atitude interior reprovada pelo direito, não iria, como diz Roxin, estas são palavras do professor Roxin, e com isto concluo. O professor Dr. David, concluo aqui com o professor Roxin, que é a nota 554, vou ficar na nota 554 do professor Roxin, Dr. David, página 229 da minha tese, nota 554 do professor Roxin, ok, Dr. David? Como diz Roxin, substancialmente para além do caráter formal da censurabilidade, visto que não avança qualquer critério de onde se retire porque é que a atitude interior do agente é reprovada pelo direito, porquanto admite-se a existência de uma atitude interior reprovada pelo direito, logo que o legislador profere uma censura e responde afirmativamente à questão da punibilidade, diz o professor Roxin, a dar uma forradazinha ao professor Figueiredo Dias. Diz Roxin, culpa e responsabilidade, questões fundamentais da teoria da responsabilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1991, 4, página 516. Vamos para... não tenho lido a paideia. Vamos ler um bocadinho a paideia. Dr. David, vamos um bocadinho para a paideia. Vamos para o Kant. Pronto, discurso da metafísica. Eu tenho aqui a sua
Tenho aqui a sua nota anterior, doutor David, por isso é que eu andava aqui à procura, porque a sua nota está no telemóvel, novo, eu não reencaminhei para o telemóvel velho, por isso é que eu estava aqui à procura. Então, mas onde é que eu estou? Pois, vamos para aqui ter razão pura, senão perco-me, porque eu já vi a sua nota. Porque eu dou pouca importância a isto do YouTube. Gosto de ter os livros em voz alta e tal, mas pois o telemóvel está a fazer o vídeo, não posso ver a sua nota, doutor David. E eu assim, mas realmente, eu acho que já vi isto. Pois, vamos para o canto, eu sei onde é que é, graças a Deus. Olha, nem mais, vamos para o Tratado Lógico-Filosófico e para a paideia, porque, como já não é há um tempo, esta nota ainda está atual, está a ver? Como tenho lido o discurso da metafísica, a tese e que tem razão pura, esta nota não é atual, mas esta, como foi a de ontem, anteontem, ainda está atual. No Tratado Lógico-Filosófico tínhamos ficado na página 17, o sentido exprimirá a concatenação lógica. O Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein. O pai da filosofia analítica não foi o Wittgenstein, foi o Frege, que foi o tal que disse ao Wittgenstein para ir ter com o Bertrand Russell para ir estudar filosofia. Mas o pai verdadeiramente da filosofia analítica foi o Frege, que foi um dos maiores matemáticos e lógicos da humanidade. Só segundo para Aristóteles, mais uma vez. Na matemática e lógica, só segundo para Aristóteles, está ao nível do Leibniz. O Frege. Muito. Fizeram uma pergunta armadilhada na tese de doutoramento em filosofia sobre o Frege e eu nem sabia onde é que eu ia meter. E depois os professores foram simpáticos. Não, a pergunta estava armadilhada. Eu percebi. Mas enfim, o pessoal que lê uns livros é que sabe disto, não é? Nunca chegam a uma banca examinadora, como se diz no Brasil. Nunca chegam a uma arguência. Lembram-se do filme do Vasco Santana, do Mastro Adeu? É isso que são aqui, é uma tese de doutoramento. Naquele caso era para ser médico, não é para ser licenciado em medicina. Mas nos dias de hoje, o que se vê no filme do Vasco Santana, Mastro Adeu, é uma tese de doutoramento a ser defendida em público. Os senhores vêm para as redes sociais, ou com o quarto classe era para adultos, ou para cursos tirados em países tribais e em culturas anglófonas, que nem sequer sabem perceber a terminologia da academia não anglófona, e fazem figuras completamente ridículas de autênticos psicóticos. Se ficasse por aí tudo bem, mas não, escalam e depois cometem crimes, à vontade. Caso faz, caso paga. No faroeste, como dizia o Bush em relação ao Bin Laden, é morto ou vivo, é vida. Quem se comporta como o faroeste é capaz de acabar como no faroeste. Página 17, ficamos na frase: o sentido exprimirá a concatenação lógica. Doutor David, vamos para o Tratado Lógico-Filosófico, deixem ver se o apanho. Ora, página 17. Onde é que ele anda? É tanta coisa que eu tenho aqui de links e de... Está aqui. Agora que eu não quero o canto, está aqui o canto. Bem, sim senhor. Onde é que está o Tratado Lógico-Filosófico? Deve ser este. Deve ser este. E página 17. Está a abrir. Que são sempre livrinhos pequeninos, 600 ou 700 páginas. Eu hoje em dia só faço o que era este mesmo. Tratado Lógico-Filosófico, Investigações Filosóficas, Ludwig von Wittgenstein. Página 17. Oremos, irmãos, em relação... aqui está a numeração do Dr. David. Pronto, aqui está a numeração no livro. Dá, assim já dá. Depois ficamos aqui no Sinne der Bedeutung do Wittgenstein, exatamente. Página 17 no livro, quando está escrito no livro, ajuda, Dr. David e muito, Dr. David é um espetáculo. O sentido exprimirá a concatenação de Wittgenstein, o homem que aplicou matemática à filosofia como ninguém, mais que o Husserl, ao nível do Leibniz. Aliás, o Círculo de Viena, que eram positivistas lógicos, são completamente baseados no trabalho de Wittgenstein.
que era uma espécie de embrião da escola de Frankfurt, eram completamente discípulos de Wittgenstein a 100%, o positivismo lógico do ciclo de Viena. E temos a lógica predicativa, temos a lógica simbólica, temos a lógica transcendental, temos a lógica formal, temos a lógica transcendental do Kant. Não sei se estão a ver o que é que a lógica não tem em termos de varianças. Obviamente que os maluquinhos das tribos, no seu computadorzinho, fazem as coisas mais bárbaras contra os intelectuais de primeira linha. Porque os povos colonizados são autênticas tribos nos dias de hoje. Alguns têm dinheiro, outros têm desenvolvimento tecnológico, mas nunca se iludam, caros amigos, que não há círculos de Viena nem escolas de Frankfurt nas ex-colónias. Isso só existe numa única zona territorial do mundo, o Ocidente, a Europa Ocidental e os Estados Unidos da América. O Canadá também um bocadinho, mas pouco. Porquê é que os Estados Unidos têm? Porque depois do Sr. Adolfo chegar ao poder em 39, bem, chegou em 33, mas a Segunda Guerra Mundial começou em 39, a inteligência europeia foi tudo para os Estados Unidos, inclusive o Kissinger. Por isso é que os americanos ficaram lá com os ciclos de Viena desta vida. Só por isso. Europeus. Sou português, não és não, filho. Tens cidadania portuguesa. E o sentido exprimirá com continuação a lógica entre o enunciado e os restantes enunciados aceitos como verdadeiros ou falsos, enquanto que o significado exprimirá a possibilidade teórica de validação, isto é, confirmação ou infirmação. Pode-se dizer confirmação, quando os senhores confirmam alguma coisa, quando desconfirmam, chama-se infirmação. Ok? Para concluir, vou para o direito penal. Está a começar a pescar. Vá lá. Aguentou-se bastante o telemóvel desta vez. Aguentou-se bastante. Um vídeo tão longo. Reconhece a importância de que Karl Popper também é um homem da filosofia analítica, ok? Reconhece a importância, está em nota, de Karl Popper, a lógica da descoberta científica. Estou a ver aqui a lógica outra vez, não é? Hutchinson, Londres, 1974, sétima impressão, dá a informação. Aqui o tradutor está a colocar a informação do Wittgenstein com a falsificabilidade do Popper, o princípio da falsificabilidade do Popper. Tem também muito interesse a crítica de Werthmeister, 7 teses do positivismo lógico, e agora falei do positivismo lógico do ciclo de Viena, que são discípulos de Wittgenstein mais uma vez, ciclo de Viena, examinadas criticamente, tradução de Vasco Magalhães Godinho, Serra Nova, 1939. Vale também a pena ver Helena Longino, Evidence of Hypotheses and Analysis of Evidential Relations, ou seja, a evidência sobre hipóteses, uma análise sobre relações de evidência, em Philosophy of Science, Filosofia da Ciência, volume 46, número 1, março 1979, e Merrill, muito conhecido este autor, Merrill, Confirmation and Prediction. Está bom assim em inglês? Muito obrigado. No mesmo número da revista. Ou seja, mas uma pessoa com a minha estatura moral e intelectual do ponto de vista de estudar os grandes géneros da humanidade toda a vida é uma besta nos povos colonizados, porque os povos colonizados têm a doutrina dos 4 cavaleiros do Apocalipse como tal. Vamos a ver se não vai ser o Apocalipse deles estes 4 cavaleiros, porque estes 4 cavaleiros vão fazer muitos filhinhos uns com os outros, porque os círculos de Viena desta vida, as escolas de Frankfurt desta vida, preferem ir ter com os comunas. Também, meu bebezinho, pode ser fininho, ficas tu com o que é português, cidadania, não é? Diz ele que eu fico com os comunas, eu fico mais com as comunas, pode ser lindo, muito obrigado. Concluo. Doutor David, ficamos aqui. Confirmação e infirmação do nosso amigo Popper.
Está a ver? Anota o asterisco, vamos ficar nesta frase, confirmação ou infirmação, da página 17 ainda do Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein, e vou acabar, já está a buscar, poxa, já estiquei muita corda, o primeiro vídeo, não sei se faço mais algum vídeo tão grande este, se eu não vejo, vou falar aqui para o boneco. Tínhamos ficado na doutrina geral do crime do professor Figueiredo Dias, tínhamos ficado na parte geral do direito penal e as suas componentes, tínhamos falado da parte geral e agora é a parte especial. Lembra-se do professor Eduardo Correia escrever a parte geral do Código Penal em 63 e a parte especial de 66, é o que o professor Figueiredo está aqui a explicar. A parte geral já explicámos ontem, esta é a parte especial. Na parte especial do Código Penal e no direito penal, estabelecem-se os crimes singulares: homicídio, violação sexual, furto, abuso de confiança, genocídio, falsificação de documentos. Falsificação de documento é falsificação de vídeo. Lá sim, é para lá sim, não querer a minha cadela, estou a insultar a cadela. Estão a ver? Estão a ver aqui a categoria: a falsificação de algo que é vosso, que é adulterado, seja um documento, seja um vídeo, seja o que for. Hoje em dia na tecnologia dos computadores, obviamente que os YouTubers desta vida é mais material virtual. O professor Figueiredo Dias diz, na parte especial, estabelece os crimes singulares: homicídio, violação sexual, furto, abuso de confiança, genocídio, falsificação de documento ou qualquer material virtual nos dias de hoje, incêndio e explosões, sabotagem, corrupção, etc. Não são crimes de bagatela jurídica, são crimes muito graves quando os senhores falsificam, adulteram por completo o que quer que seja pertencente a outra pessoa. E se com isso fazem crimes gravíssimos em que há danos morais e patrimoniais catastróficos, vos garanto que o Código Penal é de uma dureza, tanto patrimonial, leva uma tareia em termos cíveis, como é o caso dos anjos, né? Querem 1 milhão de broas, não vão ganhar porque a rapariga é humorista e não houve intenção de, obviamente, de causar qualquer dano patrimonial ou moral nos rapazes. Foi um videozinho que usaram contra os rapazes. No meu caso foram 3 anos, milhares e milhares de vídeos efetuados, ou milhares e milhares de posts, mas centenas de vídeos, acho que chegou quase aos 800, já não me lembro. Era uma coisa louca de vídeos e mensagens e mensagens, tudo sempre pum, a querer por completo destruir a vida do homem, não é? Isso é gravíssimo no Código Penal, não é? Se o Código Penal os apanhar, se não apanhar, é faroeste. E as consequências jurídicas que à prática de cada um deles concretamente se ligam. Parágrafo 14. De um ponto de vista teorético e dogmático, torna-se complexíssimo estabelecer a espécie e a natureza concreta das relações que, nos mais diversos propósitos, intercedem a parte geral e a parte especial do direito e do próprio Código Penal. Ficamos por aqui. Está mesmo a pescar se isto acabar de repente. Pois vou só ler uma linha do Código Penal e vamos embora. Isto está mesmo a acabar. Deve estar mesmo a acabar, porque estiquei a corda. Deixa cá ver. Capítulo 4. Escolha a medida da pena. Para os burros. Peço desculpa, não se pode falar assim, né? Para os burros. Capítulo 3, título 3 das consequências jurídicas do facto, capítulo 1, disposição preliminar, artigo 40, finalidade das penas e das medidas de segurança. Porquê é que eu vos estou a falar disto? Porque se os senhores vão ao índice do Código Penal, temos o livro 1, parte geral, que o professor Figueiredo acabou de dizer, e o livro 2, parte especial. É aqui que começa a parte especial. E temos dos crimes contra as pessoas, dos crimes contra a vida, dos crimes contra a vida intrauterina, dos crimes contra a integridade física, contra a liberdade pessoal e por aí adiante, dos crimes contra a honra. Veja bem, aqui o capítulo 6, 7 e 8. Dos crimes contra a honra,
dos crimes contra a reserva da vida privada e dos crimes contra outros bens jurídicos pessoais. Se os senhores não são funcionários públicos, é um crime gravíssimo, que está na parte especial, chama-se mesmo especial, do Código Penal, por completo, invadirem a devassa, como se diz no direito, a vida privada, seja ela profissional, social, desportiva e, obviamente, familiar. Se forem funcionários públicos, a vossa vida profissional, obviamente, é exposta porque estão a ser pagos pelo Estado. Agora, se não são funcionários públicos, a devassa da vida privada é avassaladora. As redes sociais não se comportam como polícias políticas. Comportam-se como polícias políticas, como inquisições e como psicopatas psicóticos assassinos, porque o objetivo último é sempre a destruição da vossa vida privada, profissional, familiar, desportiva, social, a todos os níveis. Vocês estão a ver o que é que o Código Penal não sabe acerca do assunto. Por isso, a parte especial começa na página 578 do Código Penal, e com isto concluo. Está mesmo a acabar. Está mesmo a acabar. Começa com a parte. Começa na página 578 dos crimes contra as pessoas, título 1, dos crimes contra a vida, capítulo 1, artigo 131 do Código Penal, homicídio. Ou seja, a parte especial onde a falsificação de documento, nos dias de hoje das redes sociais, o que os senhores fazem em termos virtuais é falsificado, é adulterado, porque os senhores têm direitos de autor, os outros não estão autorizados a usar os vossos elementos, especialmente durante anos e anos e anos a fio, mandar para tudo quanto é sítio, com o objetivo único, de destruir tudo o que os senhores são e o que os senhores têm. Começa logo com o homicídio, da parte especial. Estamos a falar aqui de assassinos, quando eu vos disse várias vezes, a parte especial começa logo com o homicídio. Por que é que será? Ficamos por aqui, muito obrigado.